Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Whispers and Secrets of a Simple Life. Eu sou a Eliana Cardoso e esta vai ser a review dos dois últimos livros da saga Vampire Academy da Richelle em ter lido um a seguir ao outro em vez de ter lido um Spiritbound e ter deixado passar 1 ou 2 meses e ler Last Sacrifice. Achei por bem, ao terminar Spiritbound, vou já ler o último, porque assim a saga fica terminada. Temos Rose, Lisa e companhia a tentarem arranjar uma maneira de salvar Dimitri, que se tornou no Strigoi. Está assim um bocadinho, como é que eu vou salvar? Eu quero salvá-lo, será que o amor terminou? Será que nem isso consegue salvar? Então ela, juntamente com Christian, Lisa, Adrian e companhia, acabam por arranjar uma maneira e realmente, spoiler, conseguem salvar Dimitri, conseguem Rose termina, portanto tem a sua graduação, fica ela como tem guardiã. Esta coisa toda de Dimitri a acontecer e portanto não sabe muito bem como é que a vida vai seguir aí para falar na relação que ela tem com a Lisa, que está tremida, às vezes não está tremida, depois há aqui umas chatices e depois temos a relação que ela tem com o Adrian, que parece que desenvolve bastante, mas com o voltar de Dimitri, com o Dimitri a voltar a ser Dhampir, e toda aquela situação com um julgamento, se há julgamento, se não há, se acreditam que ele já não é Strigoi, se não acreditam. Fica ali a relação dela com Adrian estagnada, apesar de e ele estar sempre a apoiá-la. O livro termina com a rainha a ser morta e a Rose realmente é acusada. O pai tenta ajudá-la, a Adrian e a Lisa tentam ajudá-la, mas realmente fica-se ali no impasse, porque ela própria tem a noção de que não está bem. Vamos para Last Sacrifice, em que Rose no início está presa, consegue ter uma visão do que é que se passa fora da sua cela, porque está ligada à Alice e consegue ver o que está em redor da Alice, até o momento em que a conseguem libertar e Dimitri e Rose conseguem fugir e fazer realmente aquilo que a rainha Tatiana tinha pedido a Rose para fazer, no que diz respeito a um livro relativamente muito mais político que os outros. Acho que é uma saga política, mas principalmente neste, porque nós vemos os testes que Lisa tem que passar, vemos as regras que Lisa tem que ultrapassar ou tem que cumprir para se tornar rainha. Ela é a última Dragomir, ou será que não? E isso também influencia a sua escolha e o seu poder como rainha. É claro que o seu poder também não ajuda muito a que a maior parte dos Moroi, principalmente das famílias mais influentes, mais antigas, gostem muito dela, mas depois também há aqueles que gostam, há os Dhampirs que gostam dela e que a apoiam, há os Moroi menos influentes, plebeus, digamos assim, que também a apoiam. É um final anticlimático. Não só pela maneira como a Lisa, como os segredos da família da Lisa são desvendados, mas também pela maneira como a Lisa se torna rainha, e também como e porquê a Rose foi acusada da morte da rainha Tatiana. Em retrospectiva, tem lógica. Em retrospectiva, não é nada que não se esteja à espera. Mas realmente, ao mesmo tempo, também não se está à espera de que tenha sido aquela razão para a Rose ter sido acusada. E tudo revolve à volta do amor. Do amor, de crush, de uma série de coisas que realmente pensávamos nós, leitores, que já estavam ultrapassadas, mas que afinal não estavam ultrapassadas e, portanto, quem é a verdadeira assassina acaba por se tornar interessante. Também torna a saga um bocadinho anticlimática. Acho que é muito dinâmico, está sempre qualquer coisa a acontecer em termos do que é conhecimento. E este tem muita ação, tem muitas batalhas, tem muita, até bombas tem, para um leitor atento. E apesar de eu já ter lido os primeiros livros já ter começado a ler esta saga já há alguns anos e tanto ter tido intervalos entre a leitura, começa a entender muita coisa e começa a sério, que estrelas no Goodreads precisamente por causa da reviravolta final da assassina e da razão da assassina. Tudo tem a ver com o que acontece no 5º livro com a cura do Dimitri. Eu a certa altura pensei sinceramente que a Rose fosse terminar, spoiler, fosse terminar com o Adrian. Eu tenho pena da maneira como a relação entre a Rose e o Adrian termina e não haver um ponto final com o Adrian, porque o Adrian, depois da última conversa que ele tem com a Rose, desaparece e nós não o vemos mais. E portanto fica ali, não fica um ponto final na storyline. A conversa será um bocadinho política, porque a Alice é tornada rainha e tem as suas ideias e tem as suas coisas que quer meter na mesa para realmente proteger os Moroi, proteger os Dhampirs,
derrotamos, temos aqui um ponto final. Mas fica tudo assim, tudo muito bonito, borboletas, corre bem e ficam juntos e, portanto, não há aqui, podia haver assim uma espécie de um epílogo 10 anos depois em que podemos ver as personagens. Eu acho que não há nenhum spin-off desta saga, corrijam-me se estiver errada, mas realmente ficou... Gostei bastante do quinto livro e o sexto deixa... Lá está, é um livro anticlimático porque achei que fosse haver assim uma coisa, uma grande guerra entre os Moroi e os Dhampir contra os Strigoi, e haver assim uma coisa que os Strigoi... Fica-se assim um bocado... Porque a guerra é mais interna e política que outra coisa. Faz-me lembrar um bocado o Twilight, que termina tudo com uma conversa. Gostei de ler esta saga, é mais uma saga de vampiros. Eu gosto de vampiros, eu gosto de ler estes livros de vampiros. Começa a ser... E ter esta coisa da academia, de ser uma academia de vampiros, e o mito do vampiro fica assim um bocadinho dividido, porque os Strigoi é que são os verdadeiros vampiros, mas depois os Moroi também são, porque bebem sangue. Pronto, e depois os vampiros são humanos, mas que têm assim umas certas habilidades. Eu achei interessante o conceito, mas para este último livro estava à espera de um bocadinho mais. Tem muita maneira como as personagens cresceram, como aprenderam. Há temas, principalmente neste último, há temas sobre a ansiedade, a depressão, a cura do corpo e como ela se faz, a cura do espírito, como ela se faz, de uma forma assim um bocadinho sutil. Realmente fica assim um bocadinho anticlimático o final da saga. Mas gostei, não desgostei. Gostei. É uma série, por isso. Já viram o filme de há uns anos atrás? Gosto mais do filme do que da série. A série eles mudaram imensa coisa. Apesar de ter gostado de quem escolheram para Dimitri, acho que consigo ver o Dimitri nele. A Rose não consigo ver tanto, a Lisa então é completamente diferente. Por isso, se já viram o filme, eu acho que o filme, o primeiro livro, o filme, porque era suposto ser uma saga, mas nunca continuou porque não teve grande êxito, está muito bem para o primeiro livro, e a primeira e única temporada da série que estreou há 3 anos, já vem há 3 anos, meu Deus, não tem ponta por onde se lhe pega, apesar de ter momentos bons e de certos atores terem sido bem escolhidos para os papéis. Não teve grandes êxito porque os produtores e os guionistas mudaram muita coisa e pronto, fica-se assim um bocado no anticlimático. Se já viram o filme, a série, se já leram a saga toda ou se leram só alguns livros, deixem o vosso comentário em baixo. Vamos falar sobre isto tudo. E se não leram e gostam de vampiros, eu aconselho, apesar desta minha review um bocadinho, não é negativa, não é uma opinião negativa, mas que realmente se fica assim um bocadinho em baixo, mas aconselho a quem gostar de vampiros e de conceitos diferentes deste mundo sobrenatural que são os vampiros, aconselho. Por isso, vamos falar. E até à próxima. Tchau!